O eterno ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, acabou de participar de uma sabatina ao vivo dentro de uma faculdade de jornalismo. O candidato a governador daqui do estado de São Paulo, obviamente, se saiu muito bem. Tarcísio não somente desmontou as narrativas contra o presidente Bolsonaro, como ao mesmo tempo calou o jornalista de esquerda e levantou a plateia que o aplaudiu. Se liga só na primeira pergunta que o jornalista fez para ele. O senhor se apresenta como um técnico. O senhor tem um perfil mais pragmático, diferente do presidente Jair Bolsonaro, e as pessoas se perguntam o tempo todo até onde vai o seu compromisso com o bolsonarismo, né? Qual a fronteira até onde vocês se encontram, onde vocês divergem? E a partir desse preâmbulo, eu pergunto para o senhor se o senhor assinou aquela carta pela democracia, se o senhor acha que aquela carta que foi alvo de um evento ali na Faculdade de Direito da USP é uma cartinha, ou se o senhor acha que é importante aquele evento que aconteceu e o simbolismo que ele teve. Veja, eu questiono o simbolismo daquele evento porque, para mim, tinha um cunho político-partidário. Para mim, um cunho de oposição ao presidente que estava muito claro, né? Então, tinha É engraçado que alguns signatários da carta, que são de partidos de esquerda, defendem ditaduras em outros países. Não, se liga. O melhor é a cara do jornalista. Todo mundo. Hã? É sério mesmo que ele mandou essa? É sério mesmo que ele nos desmascarou? Que ele desmascarou a cartinha da USP? Então, eu acho o fim da picada você ter pessoas assinando a carta, se dizendo defensores da democracia no Brasil, mas defendendo a ditadura na Nicarágua, a ditadura na Venezuela, defendendo outros regimes totalitários na América Latina. Então não faz o menor sentido isso. Tinha um cunho político partidário e a carta que eu defendo é a Carta Magna e a Constituição. Não, olha só, olha isso aqui. Editora, amplia pra gente. Olha a reação do cara que fez a pergunta, olhando com cara de raiva para a plateia que aplaudiu o Tarcísio quando o ministro disse que a carta que ele defende é a da Constituição. É impagável. Vai, vamos continuar. E aí, qual é o meu compromisso, né, com o presidente? É o compromisso com o presidente que enfrentou crises muito severas e que apresentou resultados. O senhor nunca, em nenhum momento, se sentiu constrangido com as declarações do presidente Jair Bolsonaro, com as frases dele em relação à urna eletrônica, como em relação às mulheres, os pitis que ele já deu com a imprensa? Em nenhum momento o senhor achou que ele passou dos limites? Pedro, você fica constrangido de ter um candidato à presidência da República que já foi preso e comandou o maior esquema de corrupção da nossa história? Uou, espetacular! Nossa, o cara poderia ter dormido sem essa. Vamos repetir a pergunta do jornalista, porque ela é uma típica narrativa, né, construída pela mídia. Tipo assim, pô, você apoia o Bolsonaro? Quantas vezes você, inclusive, que tá me assistindo aqui, já não foi questionar? Você apoia o Bolsonaro, mas aquele que fala contra os índios, contra as mulheres, contra ele, você não se sente constrangido? Você não tem vergonha de apoiar o Bolsonaro, não? Olha a pergunta que o jornalista fez. Em nenhum momento se sentiu constrangido com as declarações do presidente Jair Bolsonaro, com as frases dele em relação à urna eletrônica, como em relação às mulheres, os pitis que ele já deu com a imprensa? Em nenhum momento o senhor achou que ele passou dos limites? Vamos lá, aprende com o Tarcisão do asfalto. O que você tem que responder para esse povo da esquerda se falarem que você deveria ter vergonha de apoiar o Bolsonaro? Pedro, você fica constrangido de ter um candidato à presidência da República que já foi preso e comandou o maior esquema de corrupção da nossa história? Perguntei em relação ao Bolsonaro. O Sabatinado não é o candidato do PT. Eu não sou candidato. Nem o Ah, ficou doidinho! Bolsonaro é o Sabatinado. Sim, mas o senhor é o candidato. Nossa, nem o Bolsonaro é o Sabatinado. Ah, espetacular. Esse Tarcísio tá afiado. Candidato. O que eu quero dizer... Não, só permitir, só terminar, só concluir, Eliana, por favor. O que acontece? O que eu vivenciei no governo, eu participei de um governo que me deu liberdade para montar um time técnico,
Eu participei de um governo que pegou um Porto de Santos dando meio bi de prejuízo e vai entregar um Porto de Santos dando meio bi de lucro. Eu participei de um governo que enfrentou a crise do Covid e entregou o país com o mesmo resultado fiscal, com a mesma relação dívida-PIB de antes do Covid. De um governo que, no final das contas, diminuiu as despesas administrativas pela primeira vez desde a Constituição de 88. Um governo que hoje faz com que o país seja o único do mundo a crescer, gerar emprego e ter deflação. Não tem outro. Né? Então, a gente teve resultados muito expressivos. Um governo que fez a verdadeira reforma agrária, com a regularização fundiária de mais 370 mil títulos entregues, que entregou a água no Nordeste e concluiu obras inacabadas, que fez 167 leilões de concessão e contratou 900 bilhões de investimentos, que promoveu o Auxílio Brasil, que salvou empresas e empregos por meio do Pronamp e do benefício emergencial. Então, no final das contas, é um governo que tem muito resultado. O resto é conversa. Uma observação, essa é a primeira sabatina em que os convidados agem como torcida organizada. Isso não aconteceu antes, só para deixar o registro aqui. Que é isso, Tarcísio? Vai com calma, meu caro. Você tá passando por cima e não estão conseguindo anotar tua placa, bicho. O jornalista ficou tão irritado com a plateia, batendo palma e, assim, reverenciando as falas do grande Tarcísio, que o cara ficou incomodado e mandou essa no finalzinho. Olha só, deixa eu colocar aqui pra vocês. Se liga. O resto é conversa. Exato, o resto é conversa. Aí o cara se irritou, pegou ar e mandou essa. Uma observação, essa é a primeira sabatina em que os convidados agem como torcida organizada. Isso não aconteceu antes, só para deixar o registro aqui. Que bom, né? Significa que a plateia gostou do ministro Tarcísio, não conseguiu se conter, ainda mais das perguntas extremamente sem pé nem cabeça feitas pelo lacrador aí de plantão. Mas você pensou que parou por aí? Não, não, não. Saiba que teve Eliane Cantanhede, jornalista da TV Globo, também tentando lacrar com a seguinte pergunta. Por que nós estamos aqui há 2 horas e o senhor não falou o nome Bolsonaro? E a resposta... Bom, eu citei, eu acho que uma série de realizações do governo Bolsonaro, do governo do presidente Bolsonaro, que foi um dos melhores presidentes da República que a gente já teve aí. Corajoso, comprometido com a população, comprometido com seus compromissos, idealista, brasileiro e com quem eu tive orgulho de trabalhar e servir.